Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez começando o nosso podcast, o Hop Podcast. Nós temos aqui hoje um convidado muito especial. Nós estamos sugando ele, né? Bastante aqui, porque é muito conhecimento, né? É o que ele sempre fala, né? Muito menos informação, mais conhecimento. E nós temos conhecido muito de Deus com esse homem de Deus. Dr. Jackson Marques Olha aí, agora Gomes. fui promovido, hein, doutor? Eita, glória! Prazer te receber aqui, Não, meu querido, é... conosco. Obrigado. Cara, conta pra gente, como você chegou até aqui, qual foi a sua trajetória? Já batemos um papo ali, vimos que nós somos bem próximos, mineirinhos. É, mineiro ai, né? Comedor de pão de queijo. Com certeza. O que te trouxe até aqui? Como foi a sua trajetória? Como você chegou nesse lugar onde você se encontra hoje? Cara, eu nasci no lar cristão. Minha história é bem simples. Nasci no lar cristão. Papai já era crente, mamãe também. E me aprofundei assim, concernente à Bíblia, à Escritura, aos 14 anos. Eu conheci um pastor chamado Bartolomeu, que até faleceu há poucos dias atrás. E... engasguei. Faleceu há poucos dias atrás. E aí, mergulhei muito na Bíblia com ele falava muito da Bíblia, ele era um estudioso na palavra. E eu me conectei a isso, gostava da forma dele pregar. Ele tirava muitos detalhes. Só que nesse período eu comecei a jogar bola também. Não, eu já jogava bola. E aí eu comecei a jogar bola e tal. E o meu sonho era profissionalizar e tal. Comecei a jogar bola em categoria de base, de clubes, enfim. E aí... do nada, Deus conseguiu circuncidar meu coração para os meus sonhos. E eu abri mão de tudo, falei assim, cara, vou mergulhar nas escrituras, eu quero poder levar a palavra aí. E aí, do nada, assim, Deus meio que mudou a minha rota, eu virei uma flecha mesmo, sem direção própria. E aí comecei a pregar, num tempo assim que não tinha muita coisa, não tinha muito recurso, não tinha internet, a fita cassete. Tem muitas ferramentas, não, né? pouca. E aí, estudo... mais aquelas enciclopédias gigantes. Sim. Às vezes eu ia na casa dos outros estudar, imagina, escrevendo, enfim. A história é pesada. Enfim, e aí fui dedicando, lendo a Bíblia, conhecendo. Aí eu comecei a ouvir algumas pessoas, que acho que esse é o maior segredo da minha vida, assim. Eu comecei a ouvir gente boas. E acho que isso me esticou por dentro. E os anos foram passando e eu tô aqui hoje, 26 anos fazendo a mesma coisa. Oh, glória a Deus. Loucura, né? Edificando vidas. Uau. Oh, Deus. Isso é edificado. Oh. Casei virgem com 29 anos. Oh, glória. Isso é um chamado para os jovens hoje. 29 anos eu casei virgem. E aí, essa parte é engraçada porque os meus amigos me zoavam. Que isso, mano? Sim, claro. Ô, Jackson, que isso, cara? Nada, rapaz, Jesus me pegou primeiro. Eu sou dele e tal. E aí, eu não posso fazer essa comparação, mas me vejo na história de José, que recebeu um sonho e quando ele protege o caráter, ele protege o sonho. E como ele protege o sonho, Deus protege ele. E acaba que José lá na frente tem a oportunidade de ficar com a mulher do Potifar, mas ele abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje as pessoas abrem mão do trono. Oh, então o maior segredo do sucesso não está nas conquistas. O maior segredo do sucesso está no nível de renúncia. Me fala o tamanho da sua renúncia, eu vou falar aquilo que você está disponível para receber. Enfim, cheguei, estou aqui em Londres, falando do Evangelho. E engraçado, quando você fala isso exatamente, nós entramos numa área, às vezes, que a gente costuma dizer assim, que é uma área de muito sofrimento. Às vezes Deus quer nos levar no lugar, às vezes a gente sofre até mesmo perseguição e diversas outras coisas também. Se eu fosse te dizer uma área assim, uma frase, que o lugar onde você mais sofre, talvez seja o lugar onde Deus mais vai te usar. O que você me diz disso? Você fala o lugar geográfico ou a área da sua vida? A área da sua vida. A área que você mais sofre é a área que Deus mais investe, claro. A área que você mais sofre é a área que Deus mais investe. Porque não tem como você curar feridas em lugares que você nunca foi ferido. Como é que você vai sarar áreas que você não foi ferido? Você não sabe o nível de profundidade de ferimento. Por exemplo, Deus levou Moisés para o deserto e Moisés cuidava das ovelhas do sogro e levava as ovelhas para trás do deserto. Êxodo 3. Ele levava as ovelhas do sogro para trás do deserto. Atravessava o deserto e lá no final dele as ovelhas iam comer grama. Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para Canaã,
teve que atravessar o quê? O deserto. O Moisés foi levado primeiro para depois levar o povo. Ou seja, não tem como levar pessoas a níveis profundos se eu primeiro não fui lá. Oh, glória. Entende? Então, às vezes, a vida vai exprimir a ponto de me ferir e depois o próprio Deus me sarar para que eu possa tocar feridas onde as pessoas foram feridas, na mesma área que um dia eu fui e hoje estou sarado. Ganhando autoridade para falar a respeito. Uau! Isso aí. Não tem como curar feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. Isso aí. Gostei. Autoridade. Amém. E o que você diria? Muitas das vezes a gente passa na nossa vida, constrói algo muito grande, principalmente dentro do ministério. E de repente Deus chega e te desafia a recomeçar. A recomeçar. O que você me diria a respeito do recomeçar de Deus? Cara, você sabe que toda palavra que começa com ré tem a ver com retorno. Ré não é para ir para frente, ré é para trás. O carro pode ser um Fusca ou o carro pode ser uma BMW, um Mercedes, uma McLaren. Vai ter a marcha ré, que é o retorno. Recomeçar, retornar, reconciliar, reiniciar. Tudo fala de quê? Voltar à origem, voltar ao início. Então, o que seria recomeçar? Você pegar os cacos, os pedaços de uma vida que foi desmoronada por um terremoto de processo e começar a construir no mesmo lugar, onde foi um palácio hoje só tem escombros. Aonde foi um palácio hoje só tem entulhos. Não é você mudar de geografia, é você reconstruir ali as suas emoções, reconstruir ali a sua mentalidade, reconstruir ali o seu ideal, reconstruir ali uma nova visão. Então, todos nós um dia vamos estar na posição do recomeço. É voltar ao estado original, voltar à origem, ir no início. Só que você sabia que tem gente que tem um problema no retornar ou recomeçar, porque o maior inimigo do recomeço chama-se orgulho. Quando o filho pródigo perdeu tudo, o que ele tinha que fazer? Recomeçar. Ou seja, voltar lá atrás. Só que se voltar lá atrás, a gente tem que voltar para casa do pai. Ele não voltou. Porque o orgulho rouba o nosso ré. Recomeçar, reconstruir, reconciliar. Ele preferiu cuidar de porcos do que voltar para o pai. Isso é muito louco. Olha onde o cara tá, num chiqueiro, cuidando de porcos. Enquanto o pai é rico, o filho está vivendo pobre. Você sabe que muitas crentes têm um pai rico, mas eles vivem como pobres. Que pobreza não tem a ver com dinheiro, pobreza tem a ver com a mentalidade. Exatamente. Tem gente que tem dinheiro e só dinheiro, e ainda é pobre na mente. E a mentalidade ainda miserável ainda. Quando o orgulho caiu, ele se levantou. Está no texto, e se levantou. Você só se levanta quando o orgulho cai. Quando ele levantou e falou assim, irei ter com meu pai. Ele não fala que vai ter com o irmão, vai ter com o pai. Porque quando você volta para casa, quem te recebe não é os irmãos. Quem te recebe é o pai. Aí ele falou, e levantar-me irei ter com meu pai. Isso é muito rico, porque na casa de meu pai tem pão na mesa. Ele vai recomeçar. Só que ele não vai recomeçar fora de casa. Ele vai recomeçar dentro. Ele fala, na casa de meu pai tem pão na mesa, porque ele estava com fome. E ele desejou comer a comida dos porcos. E porcos não comem no chão. E toda vez que você inclina para os seus desejos, você não sobe. Você só desce. Qual a diferença? Que porcos não comem na mesa. Porcos comem no chão. Sim. Filhos não comem no chão. Filhos comem na mesa. Qual a ideia do inimigo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual a ideia do pai? Te arrancar do chão. Para você fazer você comer na mesa. O propósito de Deus não é puto, o propósito de Deus é mesa. O talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. Forte, hein? Pesado. Forte, pastor. Forte. Pastor, hoje em dia, com o passar do tempo, nós vemos que o inimigo, cada dia, ele continua tentando roubar o nosso tempo com Deus, tentando roubar aquilo que nos edifica, tentando nos tirar de longe da presença do Senhor. E infelizmente, com o passar do tempo, os homens se perderam. Às vezes, até nós mesmos, se não vigiarmos, vamos perdendo, né, essa proximidade com o Senhor. Porque hoje em dia tem muitas ferramentas que nos roubam o tempo, nos roubam o propósito, nos roubam ali a cada dia o foco. O que o senhor diria para a gente hoje como nós não perdermos tempo com aquilo que não nos edifica? Pastor Anderson, né? Isto. O maior inimigo do século não é o pecado.
O maior inimigo da atualidade não é o pecado. O maior inimigo da atualidade chama-se distração. A distração é uma arma de destruição em massa. O diabo não quer roubar você da igreja, mas ele quer te distrair dentro da igreja. Toda vez que você está distraído, você perde o detalhe. Você está distraído, você perde o foco. As pessoas não precisam de um copo, precisam de um foco. E sabe o que eu mais digo de tudo isso? É que um dia eu ouvi que todo sábio carrega relógio. Porque a vida está no tempo. Se você perde tempo, você perde a vida. Que tem mais valioso. E aí, dinheiro não traz tempo, mas tempo traz dinheiro. E aí eu sempre digo isso, o segredo do sucesso, um dos segredos do sucesso é a forma como você utiliza seu tempo vago. Sabe que hoje muitos pastores estão ocupados. Tá com a agenda cheia. E a gente acha que a agenda cheia é sinônimo de sucesso. E para Deus não. Porque você só pode estar funcionando, mas não pode estar fluindo. Você pode estar com a agenda cheia, mas vivendo uma vida vazia. Então, tudo que o inimigo quer é que nós estejamos muito ocupados. Porque nós se tornamos uma igreja Marta. Trabalha muito e relaciona pouco. E a ideia de Deus é se relacionar mais e trabalhar menos. Porque você nunca vai saber a missão se primeiro não reconhecer o relacionamento. Porque é dentro do relacionamento que Deus te revela a missão. E não é na missão que Deus te revela o relacionamento. Então assim, nós precisamos voltar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Do céu. Não fala acima do céu. O tempo lá em cima não existe. Sim. E ele abaixo dos céus, ele é governo sobre o tempo. Então, todo minuto hoje é válido. Hoje as pessoas estão discutindo por causa de nada. E a discussão é uma distração para te destruir. O tempo é muito importante. Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se eu não conseguir gerar o tempo, eu não posso falar de sucesso. Eu preciso remir o tempo. Sabe? E entender o que é necessidade e o que é prioridade. Tem coisa que é necessário, tem coisa que é prioridade. Então... E engraçado até que eu ouço alguns amigos, tem um amigo em específico mesmo, que ele sempre faz um ditadozinho, né? Dizendo assim, e aí, como está, né? No início do dia, normalmente. E aí, como está? E ele fala assim, eu tô melhor que os presos. Né? E eu achei isso até engraçado. E tive andando pensando que, na verdade, talvez nós estamos pior que eles. Talvez eles estão presos lá, mas talvez nós estamos presos em outro lugar. Faz sentido, muito bom, faz sentido. Eu gosto de falar sobre os presos, mas vai, vou falar. Não, pode. Não, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque, às vezes, eles estão presos só no físico, mas estão livres na mente. E nós estamos livres no corpo. Preso Porque o maior escravo não é aquele que está preso. O maior escravo é aquele que está livre, mas com a mente escravizada. O inimigo não quer governar o seu corpo. Ele só quer governar a sua mente. Eu sempre digo as duas frases que parecem, mas não é. Quem tem a sua mente, tem você. Quem governa uma parte da sua mente vai governar você por inteiro. A maior tragédia é você estar livre por fora e preso por dentro. E sob a prisão, o libertador é Jesus. Ele tem a chave. E na verdade ele é a própria libertação. Então ele não nos achou livre para nos fazermos presos. Mas ele nos encontrou presos para nos fazermos. Oh, glória. É forte. Ele é livre. Se o Filho vos libertou. Verdadeiramente. Nós falando de libertação, e a gente fica preocupado com libertação, tem a ver com geografia, libertação tem a ver com a mente. Você pode estar fora de certos ambientes, mas preso lá ainda. Libertação não tem a ver com aquilo que entra. Libertação tem a ver com aquilo que sai. Quando você pega um copo, coloca barro dentro do copo, você liga a mangueira e coloca a mangueira dentro do copo. Como eu vou detectar que esse copo está limpo? Quanto mais água entra, mais o barro sai. Quanto mais água entra, mais o barro sai. Quanto mais água entra, mais o barro sai. A palavra é a água. Quanto mais eu tenho da palavra, mais da lama vai saindo. Quanto mais a palavra entra, mais a lama sai. A palavra entra, a lama sai. Então, a palavra é o caminho mais original para o homem ser limpo de dentro para fora. Vós estáis limpos pela palavra. Glória a Deus. É forte. E engraçado que quando a pessoa vem para Cristo, ela começa a caminhar, tudo é maravilhoso. E aí, nós vemos muitas das vezes muitos crentes sentados no banco aí por muito tempo, né? E às vezes são pessoas, às vezes, inoperantes, estão ali só recebendo.
Nós cremos que o Senhor tem um chamado para cada um. Nós cremos que cada um tem seu chamado específico. Sim. Mas qual a dica que o senhor daria hoje para que a pessoa venha entender o chamado dela? Qual é o chamado dela? Então, a palavra é muito simples, né? Quando você encontra a sua paixão, ela ilumina o seu propósito. Oh, glória. Se o seu telefone tocar agora e você não atender, você não está entendendo, deixou de atender uma chamada. Você deixou de atender uma pessoa. Quando você responde ao chamado, você está respondendo àquele que está te chamando aí. Quando você negligencia o chamado, você está deixando de atender aquele que está te chamando. Sim. Porque chamada não é quando você ouve, a chamada é quando você atende. Se você atender, você está respondendo a alguém. Quando você deixa de atender o seu chamado, você está deixando de dar um não para ele. Você está dando um não para quem está te chamando. Então, chamado você não escolhe, é ela que te escolhe. Você não escolhe a chamada, é ela que te escolhe. Jackson, então define o que é chamada. É aquilo que o seu coração mais queima. É aquilo que faz você perder o sono. É aquilo que você faz sem preocupar se vai ganhar muito, se vai ganhar pouco. É aquilo que você faz até se for preciso se humilhar. Isso é chamada. Tem gente que não prega, mas tem filhos. É o chamado. Porque através dos filhos Deus pode levantar ali pastores, mestres. Você tá aí ou não? Sim. Entende? Às vezes o chamado dele é as nações, às vezes o chamado dele é só o bairro, não importa o tamanho do chamado. A maior graça é você realizar o seu chamado e no final da vida olhar para trás e falar, combati o bom combate. Tem muita gente na igreja sentada no banco e está confundindo as coisas. E eu sempre digo a frase, né? Sai do banco e vem servir. Se você não sabe o seu chamado, só sirva. Entende? Porque o servir é o chamado universal da igreja. Sim. A igreja tem uma linguagem chamada servir. Aonde as pessoas confundem, Deus não te chamou para servir, estou. Te chamou para um serviço. Quando você aparece, Deus esconde. Ser visto. Ser visto. Quando você aparece, Deus esconde. Quando você esconde, Deus aparece. As igrejas que crescem no mundo não são igrejas que têm funcionários. As igrejas que crescem no mundo são igrejas que têm voluntários. Qual a diferença do funcionário para o voluntário? É que funcionário trabalha por causa de um salário. O voluntário trabalha por causa de um galardão. Você nunca vai ver um voluntário dar atestado médico. Quem dá atestado é funcionário. O voluntário tá mancando. Você tá indo pra onde, meu? Eu vou servir lá hoje. Mas você não tá sentindo dor? O meu propósito é maior do que a minha dor. Oh, glória. Eu vou porque eu tenho chamado. Nós aqui até fizemos um desafio naquilo que diferente o Senhor foi nos mostrando. A gente colocou, aqui nem voluntário, colocamos irmãos, pronto para te servir. Bom. Pronto para te servir. Se Deus nos chamou para ter uma casa, maravilha, para ter uma casa de oração, para nos sentirmos aqui, é os irmãos prontos para servir ao próximo. É muito forte. E é isso mesmo, quando a gente entende esse chamado e vira prazer, né, pastor? Já não é fardo mais, já não é pesado mais. Muito forte. Né? O prazer que a gente tem de servir muito ao forte. Senhor, a gente está disposto, né, a sentir a dor do irmão, a estar no lugar muito dele, forte, a compaixão de Cristo, de colocar nos nossos lugares, para entender a nossa dor. Muito forte. E é o prazer que nós temos, né? Servir é um ministério, né? Líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Líder não dá ordens, líder aponta destino. Isto. Onde as pessoas erram. Porque é mais fácil construir cópias do que inspirar pessoas. A arte do líder não é criar cópias, é inspirar pessoas. Então, quando você serve, só revela que você foi bem discipulado. A manipulação e o discipulado. Manipulação faz você ser parecido comigo. O discipulado vai fazer eu e você sermos parecidos com Cristo. Fortíssimo. Ele não está te manipulando, ele está te discipulando. O problema é que tem gente que foi manipulado e agora está querendo discipular. Não tem como. Porque o discipulado é para desintoxicar você da religiosidade. Jesus chegou num cenário onde a religião predominava. A religião grego-romana, que predominava sobre Israel. A religião era o berço, né, do farisaísmo, os saduceus, os escribas. Então eles falavam muito sobre a religiosidade. Era só que Jesus veio trazer a linguagem do reino. Eles não entenderam nada. A gente fala uma coisa, esse cara vem e fala outra coisa. Só que ele fala com poder. E Jesus está desintoxicando eles da cultura do farisaísmo. Sabe? Só de fora para dentro. Porque a cultura do reino é de dentro para fora. Lucas 17, 20. O reino de Deus não está nem ali e nem lá, mas está dentro de vós. O reino é a cultura. O reino é uma cultura. Quando Jesus veio, ele não trouxe um anjo para pregar a mensagem do reino. O próprio rei, of the king,
Ele que veio para trazer a mensagem do reino. O próprio rei veio pregar sobre o reino. Ele não mandou anjo, ele não mandou profeta. Ele veio falar sobre o reino. João Batista falou, arrependei-vos da chegada do reino. Jesus pregou e falou, arrependei-vos da chegada do reino. Pedro foi depois e falou, arrependei-vos que é chegada do reino. E Paulo virou e falou, arrependei-vos que é chegada do reino. Aí Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, a religião não fala do reino. Porque o maior inimigo da religião, o maior inimigo do reino é a religião. A religião não fala do reino. E o que Jesus mais pregou foi sobre o reino e a paternidade. Porque o reino é a cultura do céu. E a paternidade é a mensagem da casa. Deus não te chama de crente. Ele não te chama de evangélico. Ele te chama de pentecostal. Você é pentecostal? Você é carismático? Você é tradicional? Não. Na linguagem de Deus é, vós sois meu filho. Tanto que quando Jesus curou a mulher do fluxo, ele falou para ela assim, filha, poxa, ela não chegou como uma certa mulher? Pois é. Quando você entrega a sua vida para o filho, a primeira pessoa que o filho te revela não é um Deus. A primeira pessoa que o filho te revela é um pai. O que nós perdemos em Adão, Deus nos devolveu em Jesus. A paternidade divina veio para nos curar dos traumas da paternidade humana. Por isso que quando Jesus sentava, as crianças vinham e sentavam no colo dele. Porque a paternidade divina não abusa, né? Abraão foi circuncidar Isaac, não foi? Ele não terceirizou, ele não mandou tio, não mandou avô. Ele circuncidou Isaac. Jackson, e por que a circuncisão era no órgão genital? Porque a aliança não precisa ser exposta. Tem que ser no lugar íntimo. A aliança precisa sangrar. Se não existe sangue, não tem aliança. Aonde há sangramento, aliança. Quando a moça rompe o ímã, aliança. Quando a criança vai sair, a bolsa do litominiótico se rompe, é uma aliança que está sendo inaugurada. Quando Jesus foi para a cruz, o sangue da nova aliança, uma aliança, derramamento de sangue. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com a tatuagem. Porque quando fura a pele, sai sangue. Mas deixa isso para outro dia. É uma aliança. Aí é mais profundo. É uma aliança. Enfim, então, Abraão circuncidou Isaac. Ele não terceirizou. Por quê? Só o pai pode tocar na intimidade dos filhos. Qualquer outra pessoa que toca na intimidade, não tendo a paternidade, é abuso. É forte, meu pastor. É forte porque hoje em dia muitas pessoas estão meio que traumatizadas com o discipulado, né? A Posso palavra falar? discipulado. Pode? Sabe por que eles estão frustrados? Pararam de ir para a igreja? Porque não encontraram a paternidade, encontraram o paternalismo. Paternalismo é aquele que obriga você a fazer por obrigação. Paternidade é aquele que te ensina a você fazer por amor. Jesus não foi para a cruz por obrigação, foi para a cruz por amor. Paternalismo fere, paternidade cura. Paternalismo prende, paternidade solta. Paternalismo machuca, paternidade restaura. Paternalismo faz você andar para trás, paternidade faz você andar para frente. Paternalismo, você não pode sentar no colo, porque te abusa. Paternidade não, você pode sentar no colo dele que ele não vai te abusar. O paternalismo faz você ficar tão irritado com igreja, pastor, que te fere e te machuca. Paternidade não, faz você amar mais a Cristo. Porque a paternidade não é para te dar limite, mas é para te dar destino. Oh, glória. Aleluia. Essa foi pesada, esse corte foi pesado. Paternidade e paternalismo. Discipulado bem feito, sempre está mostrando o Pai. Revela ele. Sempre está mostrando lá em cima. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Oh, glória. Tudo que pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Jesus sempre apontava para o Pai. O Filho sempre aponta para o Pai. O Pai não é apenas a origem, o Pai também é o destino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, não é vai. Porque vai ladrão, vai LGBT, vai não sei o quê, vai qualquer um, mentiroso. Agora, para ir ao Pai tem que vir. Ninguém vem. Porque para chegar ao Pai tem que passar pelo caminho. Tem que passar por aqui. Eu sou o caminho. Glória. Só o caminho aponta para o Pai. O único. Não tem outro. Não tem outro. Não é a religião, não é a Assembleia de Deus, não é batista, não é metodista, não é a Luz Hope, não é a Recomeçar, não é. É o caminho, é a pessoa, é Cristo, é Jesus Christ. Oh, glória.
Oh, my life. Jesus, my life. E pegando um gancho nisso, pastor, porque muitos hoje conhecem a Bíblia, mas poucos vivem a palavra de verdade. Poucos vivem a palavra de verdade. Como nós podemos transformar esse conhecimento bíblico em prática? Jesus disse que o homem que não pratica a palavra é semelhante a uma casa edificada na areia. E ele diz que o homem que pratica a palavra é semelhante a uma casa edificada na rocha. Ok, a rocha é Cristo, é que sustenta. Então quer dizer que entre a casa na areia e a casa na rocha, o que mantém de pé é a prática. Se você não tem prática, a Bíblia diz assim, e vem os ventos e vem a chuva. Os rios crescem, o vento sopra e a casa que é edificada na areia desmorona. Que loucura! O rio sobe, o vento sopra e a chuva desce, desmoronou. Embaixo, no meio e em cima. Não aguentou. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, o rio cresceu, o vento soprou, a chuva caiu e a casa permaneceu de pé. A prática só pode ser executada se ela estiver debaixo dos braços da disciplina. A disciplina fere o ego, porque a disciplina é a única pessoa que tem o poder de expulsar um negócio chamado preguiça. Quando você se autodisciplina, você não tem dificuldade com prática. O problema é que o povo sabe demais e pratica de menos. E se o quanto você sabe não é o quanto você pratica, você se torna o hipócrita. Porque o poder da sua mensagem não está na sua fala. O poder da sua mensagem está na sua prática. Quanto mais você pratica, mais exemplo você se torna. Um líder não arrasta pelo que fala. Um líder arrasta pelo que pratica. Por isso que Jesus foi o maior líder de todos. Pregou sobre adultério e nunca adulterou. Pregou sobre mentira e nunca mentiu. Pregou sobre roubo e nunca roubou. Vocês não estão aqui. Essa igreja não dá um amém, irmãos. Pregou sobre tudo isso e continuou mesmo. Aí Hebreus 13:8 define Jesus Cristo. É, não foi, não será. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. 3 tempos. Ninguém de nós aqui vive os 3 tempos. Só vivemos um. Não tem como você viver ontem, não. Não tem como você viver amanhã. Amanhã não existe, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, não mudou, hoje, eternamente. Esses dias eu fui pregar na igreja lá em Anápolis, Goiânia, e encontrei um pastor, o pastor Luiz, antigo, desde o meu início. A gente até se emocionou quando usava as gravatas, língua de boi que batia no joelho. Os ternos grandão, tinha até um tiro mesmo, o cara tomou um tiro mesmo, debaixo do axila, assim, ó. Lá no mineiro fala sovaco, né? E aí eu fiz o cingi que fala, quando você põe isso, mas dava para o cingido era outra cor, cara. Então quando eu levantava o braço que era cor, o terno era preto e o negócio era cinza. Cara, o cara tomou um tiro de onde esse terno? Eu tomou mesmo, enfim. E nós se encontrou no pastor Luiz, aí ele falou assim, tô feliz por você pregou aqui. E me lembrei de Daniel capítulo 5, falei, não, mas você está me comparando com Daniel? Não, só estou comparando você com o texto. Então, o mesmo Daniel. Aí ele parou, então, o mesmo Jackson. Mais de 15 anos depois eu te encontro e você pregando do mesmo jeito, mesma dedicação à Bíblia, sem sair, enfim, bíblico e tal. Achei aquilo emocionante. Então, a prática precisa estar nos braços da disciplina para você executar com excelência. Sabe? Se não tiver disciplina, a prática não permanece. Uma hora ela acaba. Vou emagrecer. Não adianta tomar irmão Jairo. Irmão Jairo. Não adianta você estar com o irmão Jairo. Não adianta, irmão. Se não houver disciplina, vou acordar 3 horas da manhã para orar. Se não tiver disciplina, não adianta. Não adianta. Pode tomar irmão Jairo para fazer o que for. Se não resolver mudar de vida mesmo. A disciplina trabalha na mente, não é no corpo. Sabe? Você só muda, pastor Anderson, quando você fica com raiva de você mesmo, cara. A raiva, canalizada ela bem, você muda. A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Você pode ficar irado. Irado com o seu cristianismo, irado com a sua vida rasa, lero-lero. Metade dos evangélicos no mundo é raso. Não lê Bíblia, não oram. Sabe de tudo, mas não pratica nada. Eles dão opinião para tudo, opinião de tudo. Hoje o mundo, a internet deu voz para todo mundo. Todo mundo tem opinião, como pastorear uma igreja, como construir uma igreja, como ser líder de jovem, como pregar bem. Até o IA vai te ajudar agora.
Mas se isso não gerar em prática... Ali, essa caiu. É igual... Tô emagrecendo. é igual o jogador de futebol. Ele nunca vai ficar no ponto se ele não levar a carreira dele na disciplina. O jogador não pode ficar comendo toda hora, besteira, obrigado. Não pode ficar toda hora. Churrasco ali, churrasco aqui. Então a disciplina. Tem hora que ele quer, eu quero comer. A disciplina. Você não pode beber. Isso vai prejudicar a sua carreira. Aí tem que abnegar mão de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, abdicar muitas coisas. E é isso aí. É porque quando nós trazemos na palavra do Senhor, traz a diferença da informação para o conhecimento. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Aquilo que é só a palavra, como o livro mais vendido no mundo inteiro, se você ler sem a presença do Espírito, sem orar, sem buscar a revelação da palavra, vira mera informação. A revelação da palavra, sem o Espírito, é só informação. Só informação. É o Espírito que revela. E nisso nós conhecemos ao Senhor a cada dia, crescemos diante dEle, a cada dia em conhecer o Senhor. Pastor, muito bom compartilhar com o Senhor a palavra, o conhecimento, a cada dia ver essa inspiração que o Senhor é para nós. Amém. Quando a gente vê um homem de Deus dedicado, disciplinado na prática da palavra, Preciso melhorar. a gente vê não é só revelação por aí para baixo, não. É esclarecimento da palavra. Entendi. Isso é o que mais nos inspira, que nos traz a cada dia a vontade, sabe? Quando você fala revelação, gente, eu não quero ter problema com os meus irmãos, Senhor, me ajuda. As pessoas, Paulo falou, né? Foi-me dado um espinho na carne, para que eu não se vangloriasse das revelações de Cristo. Ele falou revelação, revelações. Então, podemos ter a vida de vários níveis de revelação. Agora, tem a revelação das Escrituras, tem a revelação das pessoas e tem a revelação da palavra. São 3 níveis. E sobre a revelação das pessoas. Cara, é muito lindo. Então, tem alguém aqui que estava com problema assim, você acha bonito demais, cara. Gente, eu acho isso muito bonito. O CPF é 063. Cara, é bonito isso, mas tem uma coisa. Quando alguém revela você não já sabe seu CPF? Sabe ou não sabe? Sim. Esse é o nível mais raso da revelação. Você não sabe sua identidade? Então, só revelando você para você mesmo. Porque a maior revelação não é revelar suas coisas para você mesmo, mas é revelar Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Glória. Deus não quer revelar você para você mesmo, mas Ele quer se revelar para nós. Para nós. Por isso, a revelação de um culto. Tem uma irmã aqui com CPF tal. Top demais. Uma pessoa só. Mas a palavra é a revelação para todos. Não abrange um. Abrange o corpo. O corpo. Glória. Aleluia. Bom, pastor, por aqui nós vamos nos encerrando. Até queríamos ficar mais, né? Mas eu sei que a missão do homem de Deus, ela é grande. Ela se expande para vários lugares e várias pessoas querem compartilhar da mesa com o Senhor. Amém. Nós cremos nisso. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, cara. Tá? E a casa está sempre aberta. Lose Hope, eu voltarei. Glória! Hasta la vista, baby! Redes sociais, como é que você Minhas redes, tá lá, tudo lá. Jackson Marques, Instagram Jackson Marques, YouTube Jackson Marques, Facebook Jackson Marques e Orkut Jackson. Orkut já tá falido. Nós somos dessa época ainda, né? MSN Jackson Marques. Quem tem 40 anos, Sim. pegou todas as eras. Sem telefone, só no correio, orelhão, Tudo. ficha. Daí a pouco veio internet, veio Orkut, MSN, escada. Lan House, nós pegamos. Depois veio celular gigante, foi diminuindo, notebook, tablet, chegamos hoje aqui. Nossa geração é glória a Deus. Mas amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande estarmos aqui com Jacques Marques Gomes, mineirinho, homem de Deus. Obrigado por compartilhar a palavra conosco. Nos vemos na próxima. Abraço.